tem realmente a intenção de se reeleger à presidência da República em 2026, se ele tem esperança em ser presidente da República em 2026, eu acho que esta esperança acabou de ser enterrada aqui neste exato momento. É uma bomba que acabou de ser divulgada, que jogou realmente um balde de água fria na esperança, tá, de Lula ser presidente da República em 2026. Além dessas outras várias informações, só acompanhem, assistam, porque vai valer a pena cada segundo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vou dar início aqui, gente, já às piores notícias possíveis para o Lula da Silva, que tem a intenção, a esperança de se reeleger presidente da República em 2026. A oposição simplesmente invadiu o Congresso Nacional em busca de justiça. O que eu vou trazer aqui agora para todos vocês é o melhor discurso da vida do deputado federal Nicolas Ferreira. Aqui nesse vídeo, gente, ele rasgou o verbo, foi para cima do Paulo Gonet, do Lula, Alexandre de Moraes, STF. Rasgou o verbo sem dó e nem piedade, gente, tá? E Deus queira que após aqui essa fala do Nicolas Ferreira, ele não sofra retaliações, vinganças por parte do PGR, do STF e do Lula. Porque o que ele teve coragem de falar aqui nesse discurso realmente é um dos deputados mais corajosos que eu já vi na minha vida. Assistam. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR sem comprovar. Nicolas aceitou parar de jogar de futebol, diz sua esposa sem comprovar. Vocês estão de sacanagem. Olha o nível de credibilidade desse roteiro digno de Hollywood do Gonet, ao dizer de que você basicamente tinha um ex-presidente querendo matar o Lula. Se a gente quisesse capturar o Lula, era só botar 251 dentro do carro e pegar ele, poxa. Agora, vocês podem imaginar que talvez em um processo foram ouvidos ambas as partes. Digo para os senhores, Bolsonaro, que é o alvo maior dessa denúncia, não foi ouvido. Aqui nesse país, traficante é ouvido e um ex-presidente da República não. Agora, na CPI, Bolsonaro não foi ouvido e foi indiciado. E agora na denúncia ele também não foi ouvido e assim 38 anos de cadeia para ele como denúncia. Agora, pergunto para vocês, por mala de dinheiro encontrado na casa dele? Responda para mim. Não. Foi por dinheiro na cueca? Não. Foi por corrupção? Não. Por tráfico? Não. Homicídio? Não. Foi um golpe de home office que tinha literalmente um cara vendendo algodão doce no meio do golpe, poxa. Uma terrorista que usou um batom e o outro com estilingue. Agora, prenderam até um morador de rua. Ele tava querendo o quê? Invadir aqui para poder morar? Graças a Deus que ele não chama bolo, senão ia ficar suspeito, né? Agora, um golpe sem armas, um golpe sem exército, sem mortes, sem noção. Eles fizeram isso com o impeachment da Dilma. Golpe, golpe, golpe. Se tirar o vocabulário de vocês, golpe e fascista, vocês ficam mudos. Aí eu quero falar para vocês que estão aqui e Brasil. Sabe o que é golpe? Um cara se colocar como pai dos pobres e gastar o dinheiro do pobre para viajar o mundo com a Janja. Golpe é não ter ninguém da Lava Jato preso hoje e Sérgio Cabral condenado há 400 anos fazendo videozinho de política em cima da sua cobertura. Golpe é o cara gastar 16 bilhões com Lei Rouanet e falar que não tem dinheiro para poder ajudar a segurança pública. Golpe é dar prejuízo em estatal que o Bolsonaro deixou lucro. Golpe são as câmeras do dia 8, senhores, que magicamente desapareceram. Golpe é um inocente tomar 17 anos de cadeia e traficante ser solto pelo STF. Golpe é prometer picanha, enganar pessoas simples e pobres só para ganhar voto e depois a imprensa sugerir comer grilo porque tem rico em proteína. Golpe é ministro do STF dizer que derrotamos o bolsonarismo. Golpe é o ministro do TSE, quando anunciou a vitória do Lula, falar para Alexandre de Moraes: missão dada é missão cumprida. Golpe é um mentiroso, ladrão que é o Lula, condenado em 3 instâncias, ser presidente da República. Golpe é o que vocês de esquerda fazem todos os dias aqui no Brasil, prometendo o paraíso e entregando o inferno. Golpe é o meu ovo que tá caro, igual o café. Golpe é meu ovo que tá caro, igual café, igual azeite. Fora Lula e aqui, não adianta resmungar, a gente vai voltar. Aceita que dói menos. Obrigado, presidente. Meu Deus! Meu Deus do céu, gente!
esse garoto tem muita coragem, tá? É um orgulho aqui pro meu estado, Minas Gerais. Gente, que orgulho, gente. Faz jus a cada voto de confiança que ele conseguiu nas urnas, gente. Esse aqui é um deputado federal que representa o povo brasileiro de fato. Não tem medo, tá? Não tem rabo preso com o STF. Vai pra cima, rasga o verbo e fala aquilo que tá entalado na garganta do povo brasileiro. Meu Deus, gente. Deus queira, gente, tá? Que não tenha retaliação, porque realmente o que ele disse aqui nesse vídeo tem que ter muita coragem. Sabe muito bem que se tratando de STF, de PGR, principalmente se tratando de um PGR indicado pelo Lula, esses ministros que tá hoje ali dentro do STF, muita coisa, gente, tá? Que ele disse aqui, ele teve que ter muita, mas muita coragem, porque sabe muito bem a perseguição que ele pode sofrer de agora em diante, pra, né, eles agora quererem caçar o Nicolas Ferreira, eles vão tentar, gente, eles vão cavucar, até encontrar um resquíciozinho de que eles possam interpretar de que tenha sido um crime, que pode ter sido um erro do Nicolas Ferreira para tentar caçar o seu mandato. Gente, vamos ter que orar muito pro Nicolas Ferreira de agora em diante, tá? Ou seja, a oposição invadiu o Congresso, foi lá na tribuna e disse muitas e muitas verdades na cara de ministros. Sobrou até pro Paulo Gonet e pro Lula da Silva. Tá aqui, gente, tá? Compartilhe, explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Afinal de contas, o que o Lula mais fez durante a campanha foi mentir. Mentir, conseguiu os votos, foi para a presidência. O que é que ele fez? Ele prometeu o paraíso e tá oferecendo o quê? Como o próprio Nicolas mencionou aqui no vídeo. Esta sexta-feira, num evento no Rio de Janeiro, Lula voltou a se referir a Bolsonaro como aloprado. Sem citar o nome do ex-presidente, o petista afirmou que o adversário elaborou o alegado plano de assassiná-lo. Se alguém pensava, como o aloprado, que fez um plano para me matar, se alguém pensava que eu ia parar de fazer política por causa da cabeça, eu quero dizer, se prepare que o Lulinha está melhor aos 79 do que quando ele tinha 50. Na declaração, Lula também se referiu indiretamente ao ex-presidente Michel Temer como golpista. Então nós voltamos para reconstruir coisas que a Dilma tinha começado e que os golpistas, e depois daquela loucura que governou esse país, não ligaram, porque o governo passado ele só sabia mentir. Em meio à indefinição sobre a possível demissão da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e a substituição dela por Alexandre Padilha, Lula fez uma autoavaliação das escolhas ministeriais feitas por ele desde o começo do mandato. Isso me deixa muito, muito orgulhoso de saber que de vez em quando a gente erra, mas na maioria das vezes a gente está certa quando a gente escolhe um ministro de qualidade. Tá, então, Alexandre, começando pelo final, você fez menção aí no seu comentário anterior sobre essa possível reforma ministerial, que já deve ter sido empurrada aí para depois do Carnaval, e a ministra Nízia Trindade da Saúde está com o nome aí na berlinda, ela e outros. Pois é a mediocridade geral do Ministério, né? Agora, eu vi ele fazer uma declaração muito grave. Ele está atribuindo a Bolsonaro o plano de matá-lo. Um plano para matá-lo, né? Um plano que, aliás, não teve os meios, ficou só na conversalhada, né? De gente que não foi o Bolsonaro. Ele está afirmando que foi Bolsonaro, se é que a tradução dele de aloprado se refere ao Bolsonaro, né? Eu lembro que lá atrás falaram de aloprados, que era em tempo do mensalão e tal, que tinha os aloprados também, né? Mas é uma inversão de tudo. Ele acha que fazer política é isso que ele está fazendo. Não, fazer política era planejar o governo, ter um planejamento estratégico para os 4 anos, saber quem vai fazer o quê, qual é o objetivo em cada área. Isso é planejamento. Mas a gente está vendo que o governo está caminhando numa direção totalmente aleatória. Vai para um lado da estrada, depois vai para o outro, improvisa, é aquele empurrar com a barriga ou empurrar com a saliva. Mais com a saliva, como ele costuma fazer. Para ele, fazer política é subir no palanque e falar, e tentar convencer o povo ignorante do Brasil, né? Não é, Jaime Lerner? A gente chuta e o pessoal acredita. Piotr, você quer voltar ao tema anterior, fazer um ajuste? Só para fazer um ajuste aqui, eu disse que o ministro Haddad não tem autoridade, seja moral, qualquer outra coisa em relação ao presidente Lula. Eu vou trocar a minha expressão, como eu já fiz menção outras vezes. Não tem ascendência técnica. Porque você tem um ministro da Fazenda, em tese, que você imagina seja competente naquela área. Seja o que for, o ministro Haddad não consegue ter essa ascendência técnica sobre o presidente. E aí a gente vê o Lula aí
Aliás, isso coaduna, essa minha retificação coaduna com esse momento do sem planejamento nenhum. E é puxadinho em cima de puxadinho. Então é ascendência técnica nesse sentido que eu quis dizer, o que é pior ainda. Augusto. Olha, sobre isso tudo que o Lula falou, no artigo dessa semana, nessa última edição da Oeste, eu sugeri aos advogados do Bolsonaro que não procurassem respostas para as perguntas feitas pelo procurador, pelo Alexandre de Moraes, mas que eles apresentassem perguntas também para saber como é que seriam os desdobramentos do golpe. E a última das 10 sugestões, na última das 10 sugestões, eu sugeri o seguinte: se o envenenamento do Lula resultasse na morte do Lula, quem os golpistas condenariam a casar com a viúva? Que era uma condenação. Então alguém seria o do inimigo, algum inimigo seria escolhido assim: você vai casar com a Janja. Se essa pena fosse aplicada a mim, eu recorreria pedindo a pena de morte. Eu radicalizei-me. Cauti. Não, eu só queria comentar sugestão. A frase. Só queria comentar a frase do Lula, que ele disse que o governo anterior deixou tudo incompleto, aquilo que a Dilma estava construindo. Mas, presidente, com licença, o que a Dilma deixou de completo? O trem-bala? A indústria naval? O PAC? Não, os estádios da Copa? Mas do que estamos falando? Estocamento de vento. Estava estocando vento, provavelmente. Nem plataforma da Petrobras foi deixada completa durante o governo Dilma. Então, presidente, mas do que estamos falando? Aquilo não foi um governo, foi uma calamidade pública. E ainda me surpreende como o Lula tente restabelecer, tente criar uma narrativa que não existe. Nem os mineiros quiseram eleger Dilma Rousseff senadora em 2018, e o próprio senhor teve que dar um emprego para ela lá no Banco dos BRICS na China. Então, assim, só queria dizer, mais uma vez o Lula tenta mistificar a realidade, mas quem tinha no mínimo 6 anos em 2012, 13, 14, se lembra muito bem do desastre que foi e das macérias, da devastação, os escombros que o governo Dilma deixou quando foi embora em 2016. Está acabando o mandato dela na presença dos BRICS. Traz para o Ministério. Porque não é mais escombros de novo em 2025. A maior recessão da história do Brasil, a pandemia, que foi um negócio global, não chegou perto da maior recessão econômica do Brasil pelas mãos de Dilma Rousseff por erros intrinsecamente de política econômica doméstica. Nada pode ser maior do que a tragédia de Dilma. Agora o Lula fala, mas é só isso que o Lula sabe fazer. O Alexandre já falou, ele fala e não tem nenhum sentido. Como é que continua falando e como é que parte da imprensa, que abriu mão de pensar, ou sei lá o que mais, enfim, consegue ainda tolerar isso daí e não criticar? Bom, enfim, aí é a consciência deles. Pois é, Alexandre, orientação do Sidônio aí, pedir para o presidente Lula fazer caravanas em diferentes cidades aí, rádios menores, para falar sobre as questões do Brasil. O fato é que não tem o que apresentar, já falamos várias vezes, o problema não é a forma de comunicação, mas sim o conteúdo e a situação cada vez realmente piorando. Essa exposição sugerida pelo Sidônio só está trazendo problema para Lula. Vamos ver a próxima pesquisa aí para ver o que dá, né, se não está piorando a situação. Porque cada vez que ele fala, aquilo que ele pediu para as pessoas, pediu lá no Amapá, se não me engano, para apagarem os políticos que mentem e que dizem besteira. Né? Foi ele que pediu isso, não foi a oposição em relação a ele. Né? Então, agora outra coisa que eu queria acrescentar é que ele está fazendo uma grande injustiça. Eu vou chamar de injustiça, eu não vou dizer que, né? Injustiça com o governo Temer, que botou na linha todo aquele descalabro que veio do governo Dilma, que o país estava acabando, o governo Dilma estava acabando com o país. Né? E o governo Temer chamou de volta esse país que estava caindo no abismo, né? Com medidas na área de grandes reformas. Botou na linha. Né? E depois entregou para Bolsonaro. Há pouco a gente falou, o Piotr falou sobre a influência do Haddad. Né? Eu já disse aqui, não adianta botar nem o Paulo Guedes, porque o Lula não deixaria Paulo Guedes administrar. Ele faz as coisas que estão na cabeça dele, né? Na cabeça de 79 anos, sei lá. Eu não lembro mais da minha cabeça de 79 anos, já passou algum tempo, mas normalmente a gente está, a cada ano que passa, a gente está mais experiente, né? A menos que a gente não consiga organizar a nossa experiência para tirar conclusões. Não para por aí não, gente, tá?
Que vídeo eletrizante, gente, tá? Do Nicolas Ferreira, tá? Ele simplesmente disse que estava entalado. No CIPEC, ou CIPAC, né, Eduardo Bolsonaro denuncia abusos do STF, ou seja, a situação tá bem complicada pro lado do STF, tá? Ele participou, tá, de um evento, tá, aqui, ó, em discurso na Conferência Política da Ação Conservadora, né, o famoso SPEC, que inclusive já aconteceu aqui no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro denunciou os abusos do Supremo Tribunal Federal. O evento começou nesta quarta-feira, de 19, em Washington, nos Estados Unidos. No discurso parlamentar, lembrou da prisão de Jason Miller, né, que era um ex-assessor do Donald Trump, em Brasília, parece que a mando, né, do ministro Alexandre de Moraes. Em 2021, o norte-americano veio ao Brasil para dar uma série de palestras, né, um CIPEC aqui no Brasil, mas acabou detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF. Miller, que estava no aeroporto de Brasília, foi conduzido para prestar depoimento à PF no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Depois de voltar aos Estados Unidos, ele comparou os agentes da PF que o detiveram a... Tá aqui nome que eu não posso nem pronunciar, gente. Tem alguns nomes que a gente não pode nem pronunciar porque realmente são horrendos. De acordo com Eduardo Bolsonaro, um cidadão norte-americano foi detido no Brasil sob ordens politicamente motivadas, né? Seu crime, apoiar a liberdade de expressão, acrescentou o Eduardo Bolsonaro. Além disso, o deputado falou sobre a perseguição a Elon Musk. O empresário foi adicionado a uma investigação ilegal sobre fake news, disse Eduardo Bolsonaro. E é isso, Musk é investigado no Brasil, isso dentre outras várias denúncias, né, que foram denunciadas aí por Eduardo Bolsonaro. Gente, agora eu vou trazer aqui uma matéria do jornal O Globo. Na hora que eu vi, eu não acreditei. Falei, gente, não é possível. Não é possível. Não é possível que a Gleice Hoffmann teve a coragem, a pachorra de dizer isso aqui, mas ela disse. Gleice chama a denúncia da PGR, tá? A título de informação, mais uma vez, PGR, indicado pelo Lula, o Paulo Gonet, tá? Para vocês entenderem. Gleice chama a denúncia da PGR contra Bolsonaro de grande presente de aniversário para o PT. Então, ou seja, o maior presente que o Paulo Gonet poderia dar ao Lula e ao PT, afinal de contas, né? Foi o Lula que indicou o Paulo Gonet. Foi o presente, foi o quê? A denúncia contra o Bolsonaro. Gente, eles nem disfarçam. É na cara dura, assim, ó. É na cara dura mesmo. Eles não tem nem pudor mais nas declarações. Essa aqui é a Gleice Hoffmann que fez essa declaração. A presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, reconheceu nesta sexta-feira que considerou um grande presente. A própria matéria do Globo, gente, tá? Eu acho que nem essa colunista aqui deve ter acreditado. A colunista diz que a própria... Deixa eu ver se é a colunista. É Luísa Marzullo. A própria colunista não conseguiu esconder que a Gleice Hoffmann Gente, eles estão reconhecendo. Gleice Hoffmann está reconhecendo, admitindo, tá, que esta denúncia do PGR, do Lula, Paulo Gonet, foi um presente. Presente para o PT e para o Lula. Gente, eu tô de queixo caído com isso aqui. E assim, simplesmente eu não vejo absolutamente nada acontecendo. Tá aqui, ó. Um grande presente para o partido, né? A denúncia da PGR ao Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Bolsonaro e outras 33 por participação de uma trama. A denúncia foi oferecida na última terça-feira. Tá aqui, não é porque estamos na presidência da República que não temos luta. Comemoramos o aniversário do PT com um grande presente, a denúncia da PGR contra Bolsonaro. E essa denúncia tem uma data, 2021, quando Lula foi inocentado. É nessa data que começam os ataques à democracia. Bolsonaro sabia que seria difícil derrotar Lula. Foi um processo longo, discutiu Gleice Hoffmann, tá? O Alexandre de Moraes pode ter sido duro, mas ele foi extremamente correto. Eu não vi coação ali, não vi pressão. Ele sendo firme perguntando, né? Firme para quem estava delatando, dizendo, né? Você vai dizer a verdade. É isso. Então, para Gleice Hoffmann, o que o Alexandre de Moraes estava fazendo ali com o Mauro Cid, que alguns juristas, né, interpretam como um abuso de autoridade. Eu trouxe aqui no vídeo anterior o próprio ex-desembargador Sebastião Coelho dizendo que na interpretação dele o que estava acontecendo ali era um abuso de autoridade. Mas para Gleice Hoffmann, normal. O Alexandre de Moraes apenas estava dizendo para que o Mauro Cid dissesse a verdade. Aqui, gente, meu Deus, eu só estou estarrecida com eles mesmos, gente, a petralhada, os esquerdistas, todo o pessoal da canhota dizendo que... Né,
própria Gleice Hoffmann, que é mais difícil, que é a presidente, né? Presidente do PT, Gleice Hoffmann, admitindo que a denúncia do PGR contra o Bolsonaro foi um presente que o Gonê deu para o PT. E aí, gente? O que é que vocês acharam? Gente, vejam só, eu disse para vocês que ia trazer essa informação e tá aqui na tela. Informação divulgada pela colunista Malu Gaspar do O Globo, tá? A brecha em que a defesa de Bolsonaro aposta para escapar da turma de Alexandre de Moraes. Ou seja, como todos vocês bem sabem, o Alexandre de Moraes deu ali o seu jeitinho de que a ação contra o Bolsonaro fosse julgada pela primeira turma. Eu já expliquei para vocês aqui já trocentas vezes, porque na segunda turma tem o André Mendonça, tem o Nunes Marques, que eles foram indicados pelo Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes deu um jeitinho ali para ele ser julgado na primeira turma. Aí, vejam aqui, né, o plano, né, para defesa de Bolsonaro, que aposta para que o Bolsonaro escape dessa primeira turma, porque se o Bolsonaro, gente, for julgado por essa primeira turma, pelo Zanin, advogado pessoal do Lula, pelo Flávio Dino, amigo de longa data do Lula, inclusive desde a época que ele era magro, como disse o próprio Nicolas Ferreira, pelo Fux, pela Carmen Lúcia, todos ali indicados pelo PT, depois Alexandre de Moraes, que é um dos maiores, né, inimigos do Bolsonaro. Ou seja, a sentença do Bolsonaro já está decretada, gente. Aquilo ali é só um rito, um jogo de carta marcada. Então o Bolsonaro, através do seu corpo jurídico, está tentando reverter a situação para que ele seja julgado pelo plenário, pela corte inteira, né? O que é que vários ministros ali querem dentro alguns ministros querem dentro da Suprema Corte. Após a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado pelo Lula, contra o ex-presidente Bolsonaro e outras 33 pessoas no inquérito da trama, a defesa dos investigados identificou uma brecha no regimento do STF que pode fornecer a saída que eles buscam para tentar tirar o caso da primeira turma do STF, formada por Alexandre de Moraes e outros 4 ministros, foram indicados pelo PT, e levá-lo para julgamento dos 11 magistrados do plenário. E qual que é essa brecha que o corpo jurídico do Bolsonaro encontrou para reverter essa situação? Um dos pontos que devem ser trazidos pelos advogados de Bolsonaro e outros denunciados é o artigo 22 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o relator pode enviar o processo para o plenário quando, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergências entre as turmas, convir pronunciamento do plenário. Ou seja, a defesa vai argumentar, a defesa do Bolsonaro vai argumentar que dada a relevância do caso, ou seja, se trata de um ex-presidente da República, repercussão nacional e internacional, né? Que envolve um ex-presidente e uma tentativa de golpe de Estado, o processo deveria ser analisado por todos os ministros em conjunto, ou seja, pela Suprema Corte inteira, por todos os ministros. O regimento também permite que o relator encaminhe o processo ao plenário quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. Argumento a ser usado na tentativa de derrubar a delação de Mauro Cid, que fundamenta a denúncia, o que poderia atrair a competência do plenário na avaliação de advogados dos investigados ouvidos reservadamente pela equipe da coluna. Tá? A estratégia não é garantida, uma vez que depende de decisão do relator Moraes. Uma mudança de postura pode depender na pressão interna, uma vez que a parte dos ministros não está satisfeita com a possibilidade de o caso ser decidido na primeira turma, né? Ou mesmo da pressão da opinião pública. Mas Moraes não tem dado até aqui sinais de que vai ceder a esse ponto. Ou seja, para que o Moraes, que é o relator, porque ele que tem o poder de decidir em qual turma que vai ser, se pode sair da primeira turma, se pode ir para a corte inteira. Aí o próprio Globo está dizendo, olha, talvez se sofrer uma pressão por parte dos outros ministros que estão se sentindo excluídos de um julgamento mega importante, né, de repercussão nacional e internacional, e a questão da repercussão da pressão do povo, né, que não está muito contente com essa questão de um caso dessa magnitude, de uma ação tão importante ser julgada por uma primeira turma, né, um número menor de ministros. Então tá aí, gente. Então vai utilizar o próprio regimento interno, a defesa do Bolsonaro deve usar o próprio regimento interno, no artigo lá 22, para tentar fugir da primeira turma, que são bem alinhados ali com o Alexandre de Moraes. Acho que é um dos principais motivos pelos quais o Alexandre de Moraes lutou tanto para que essa ação fosse julgada pelos ministros da primeira turma, né, gente? E para um bom entendedor, né, meia palavra basta, um pingo é uma letra, né?